Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissla e hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 262º dia, seguindo com o livro de Isaías, capítulo 30, versículo 12 ao capítulo 33, versículo 9. Gálatas, capítulo 5, versículos 1 ao 12. Salmos 63, versículos 1 ao 11 e Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu sustento. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo nos dê a direção nessa leitura, que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade e que esse estudo aproxime cada vez mais a nossa vida da tua presença. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isaías capítulo 30, versículo 12 ao capítulo 33, versículo 9. Por isso, o Santo de Israel diz: Vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como uma brecha num muro alto que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram, pelo contrário, disseram: nada disso. Nós vamos fugir a cavalo. Portanto, vocês fugirão. E vocês disseram: Vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês, e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-o lhes responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com os seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: Este é o caminho, andem nele. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas: fora daqui. O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcado. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e torrentes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias,
no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar as nações com peneira de destruição. Porá na boca dos povos um freio para fazer com que andem errantes. Vocês cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa. Terão alegria de coração como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo. Porque a Assíria ficará apavorada com a voz do Senhor, quando ele a ferir com um bastão. Cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com o bastão será ao som de tamborins e harpas. Ele combaterá desferindo golpes contra eles. Porque a muitos está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Ai dos que descem ao Egito e buscam em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra porque são muitos e em cavaleiros porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça, e ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que a ajuda e cairá quem é o ajudado, e juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão ruge sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente, pois naquele dia cada um de vocês jogará os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada, não de um ser humano, a destruirá. A Assíria fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira. Diz o Senhor dos Exércitos, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha está em Jerusalém. Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza.
O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para com palavras mentirosas arruinar os necessitados. Mesmo quando a causa dos pobres é justa, mas o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza se mantém em pé. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz, e vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que eu vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor, e vocês que estão confiantes tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas, e vistam-se de pano de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagens dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosques. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada, bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastarem em liberdade. Ai de você, destruidor, que nunca foi destruído. Ai de você, traidor, que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperados. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto, os povos fogem. Quando tu te ergues, as nações se dispersam. Então o despojo que vocês ajuntaram será recolhido, como se devorado por uma nuvem de gafanhotos. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os heróis pranteiam nas ruas e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, ninguém passa por elas. Rompem-se as alianças. As cidades são desprezadas. Não há respeito pelas pessoas. A terra geme e desfalece. O Líbano se envergonha e murcha. Saron se torna como um deserto. Baçã e Carmelo são despidos de suas folhas. Gálatas, capítulo 5, versículos 1 ao 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar,
que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram na graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Salmos 63, versículos 1 ao 11. Salmos de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio à sombra das tuas asas. Eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Escute o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer.